Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo o que precisa para planejar seu day trade, swing trade e ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E ontem o dólar deu uma recuada, perdeu o fundo, né? E agora tem a oportunidade aí de descer mais. O que reinou foi aquele gráfico diário que está em tendência de baixa, né? Os 60 minutos nós pensamos que ia romper para cima, mas ele foi para baixo, né? E foi um dia positivo para o mercado brasileiro porque o índice também teve um dia de alta, a Petro foi para cima, alguns bancos reagiram, né? Então, no geral, um dia positivo. O mercado internacional continua forte, em alta. Tivemos balanço ontem do Google, veio muito bom, da Tesla veio ali alinhado com o que estava esperado, mas a Tesla está abrindo com gap de baixa, né, um pré-market, e o Google com um gap de alta, né? Então, nós vamos dar uma olhada nisso daí nesses gráficos. Então, se você está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Maurício Roberto, mais conhecido como MDR. Se você curte o conteúdo, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodelo, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo. Então, turma, olha só, o mapa de calor aqui do mundo, todo verdinho, né? Ou seja, está aí na iminência de anunciar acordo com a Europa, né? Então, isso é bom. E o Brasil teve o EWZ aqui positivo ontem. E o SP 500 também está bom, né? Então, aquela corrigida que as empresas de semicondutores tinham dado no dia anterior já retomou, né? E o resto do mercado aqui tudo positivo, as magníficas ainda esperando os balanços. E o mercado, em termos de gráfico, continua a mesma coisa. Você vê o VIX aqui ontem perdeu mais um fundo, agora já está trabalhando na casa dos 15 pontos. Os juros continuam consolidados nos Estados Unidos, na Europa também. Ontem fez uma alta aqui, mas ainda está dentro da mesma faixa de preço. E os juros no Japão também na mesma faixa de preço. Indo aqui para o SP 500, veja que ontem nós tivemos aqui mais um rompimento, um dia de alta, né? Então, um dia positivo no SP 500, na Nasdaq também, ainda não com tanta força, mas tudo indica que vai continuar para cima, e o Dow Jones prestes a romper aqui esse pivô de alta, né? O Russell 2000 rompendo também aqui esse pivô, e a Europa, nós temos o DAX que fez um dia positivo, mas hoje está dando uma corrigida, ainda continua na consolidação. Quem está deslanchando é o Reino Unido, né? Ontem fez um candle positivo e hoje está com um belo candle aí para cima. A França ainda enroscada e a Espanha, olha só, prestes a romper esse topo aqui. Na rompimento desse topo aqui tem uma bela de uma compra aqui na Espanha, tá? Fazendo esses dias que eu não falo dela. Indo para a Ásia, nós temos aqui a China, que continua para cima, né? E o Japão, que abriu hoje com um gap de alta depois da alta de ontem, né? Então, está indo embora. Os mercados emergentes seguem a China para cima, o EWZ enroscou aqui, segurou aqui no fundo, né? Então, se ele não perdeu o fundo, tá tudo ok. Para as commodities, o petróleo continua na mesma faixa de preço, o minério de ferro, depois de ter subido, agora está enroscando aqui nessa faixa, o cobre pivô de alta e está indo embora, e as outras metálicas aqui, ó, o ouro que estava com toda a cara aqui que ia romper, voltou aqui para dentro desse afunilamento, então não foi dessa vez. A prata rompeu e agora está dando uma paradinha para pensar, e a platina que está fazendo um arredondamento aqui de topo, mas enquanto não perder fundo, não tem problema nenhum, tá? O urânio continua aqui com a oportunidade de compra nesse rompimento. O DXY continua para baixo aqui aos poucos, né? Então isso aqui também ajuda o dólar contra o real cair. O Bitcoin continua consolidado e o Ethereum marcou o topo aqui, agora está aqui bem claro, né? Então se perder esse fundo aqui tem que estopar e depois procurar uma outra entrada, ou então se romper o topo tem uma nova entrada, tá bom? Falando aqui das magníficas, o que nós tivemos ontem então foi o Google, olha lá, ele já estava para cima, né? E aqui está com um pré-market bem, quase indo testar o topo histórico, né? Então muito bom para o Google, e a Tesla aqui gap de baixa, né? Mas não chegou aqui a afetar, a perder esse fundo, né? Então está dentro da mesma região de preço, nada demais. Vamos ver o Brasil agora. Então nós temos aqui os DIs que continuam aqui para baixo, mas dentro da mesma região de preço numa consolidação. O índice teve mais um dia de alta, para mim isso aqui ainda continua pullback, eu não confio aqui nessa alta, né? Mas ontem não deu para fazer a venda, né? Ele só no final do dia aqui que ele configurou, então eu digo isso porque esses dias todos aqui nós estamos vendendo, né? Hoje pode ser que dê essa venda depois de toda essa alta, né? Então se perder esse fundo aqui tem venda no índice hoje.
Para falar de compra ainda, a gente precisa esperar um pouco mais. O dólar perdeu o fundo aqui, então deu uma venda ontem, ele estava consolidado há bastante tempo, né? E agora nós temos aqui venda até ele pode vir testar essa região dos 5, talvez até 5.450, né? Então tem espaço para descer esse dólar aqui. Então, vamos trabalhar na ponta vendedora no day trade, tá? As small caps também reagiram, o outside candle, mas ainda é difícil de falar em compra. Itaú aqui está dentro da mesma consolidação. O Bradesco reagiu, mas também ainda é difícil de falar de compra, né? Eu tô falando só para day trade, tá? Porque em swing trade tá difícil se posicionar. A SAMI, se fossem condições normais, aqui seria um sinal de compra, porque ela está nessa região de suporte, né? Mas do jeito que está o mercado está meio arriscado. O Banco do Brasil ontem fez uma reaçãozinha, mas até fica melhor aqui para marcar um stop se for o caso de perder o fundo para vender. A Vale ontem ficou na mesma região de preço e a Petro fez uma bela reação aqui, né? Então veja que esse é o problema da Petro, né? Ela continua aqui com topos de fundos descendentes, né? E está indo para cima. Então não tem o que fazer aqui. Esse negócio está descendo, deveria ser venda e ele está para cima, é compra, também não dá para comprar. Então, temos que esperar, tá bom? Então, turma, era isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixe seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Inscreva também no Instagram, @mfmodano, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar com a gente no método DX, tem link na descrição do vídeo.